Olá, galerinha do sétimo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara e nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciências. Nesta aula, nós vamos realizar a revisão de todo o conteúdo aprendido durante a semana 2 do PET 1. Nós vimos que a maioria das substâncias presentes na natureza estão misturadas, são misturas de substâncias, por isso foi necessário que nós desenvolvêssemos métodos de separar essas misturas para poder utilizá-las, manipulá-las, né? Então, nós vimos alguns métodos de separação de misturas heterogêneas, que são aquelas que formam fases. Eu consigo distinguir visualmente que existem mais de uma substância ali presente. A primeira forma de separação de misturas heterogêneas que nós vimos foi a decantação, que é quando se deixa um líquido descansando e o material sólido que está ali misturado vai naturalmente para o fundo do recipiente, né? Porque é mais denso, mais pesado, e então eu consigo retirar esse sólido que se acumulou no fundo, separá-lo do líquido. É um método utilizado nas estações de tratamento de água para poder separar as impurezas sólidas presentes na água, que vai sofrer outros processos depois de tratamento, né? Mas um deles é a decantação. Outra forma que nós vimos foi a catação, que ela é utilizada, né, para separar, por exemplo, o lixo numa usina de reciclagem, onde as pessoas separam, né, manualmente, catando o lixo, separando o plástico do vidro, do metal. Outro exemplo que nós utilizamos também de catação no nosso dia a dia é quando a gente separa o feijão, escolhe o feijão ali para poder cozinhar, né? Então, nós separamos as pedras e outras coisas ali indesejadas no meio do feijão e deixamos apenas o feijão. Então, a separação de mistura através de catação. Outro método que nós vimos foi a peneiração, né? Através do uso de uma peneira é possível separar as substâncias presentes. Um exemplo é através da utilização da peneira em construções, né? Em obras pelos pedreiros, que vão separar as pedras da areia, ou então na panha de café, onde se utiliza a peneira para separar as folhas das pedras, do café. A dissolução fracionada, que é quando se tem mais de uma substância misturada, sendo que apenas uma dessas substâncias é solúvel em água, por exemplo, sal e areia. Então, nós misturamos a água nessa substância e aquela substância que é solúvel em água vai se dissolver na água naturalmente, né? No caso aqui entre o sal e a areia, apenas o sal é solúvel em água, a areia não. Então, eu consigo retirar a mistura que se misturou na água, né? Eu retiro a água juntamente com aquela substância solúvel, no caso o sal, e a outra terceira substância vai ficar ali no recipiente, né? No caso a areia ela não se dissolve no sal, então se eu retirar a água com o sal, vai sobrar apenas a areia. O processo de filtração é quando se utiliza um filtro para poder separar substâncias, né? Principalmente uma substância sólida de um líquido. Um exemplo é o filtro que utilizamos no nosso dia a dia para poder filtrar a água que nós consumimos. O filtro, ele separa impurezas da água e deixa apenas a água, né, presente ali sem resíduos, sem vermes, bactérias, e eu consigo consumir tranquilamente essa água filtrada. Inclusive, é apenas dessa forma que nós devemos consumir a água que sai da torneira. Nós não podemos consumir a água diretamente antes de filtrar, porque senão nós vamos estar ingerindo todas essas impurezas indesejadas. Essa é uma imagem de microscópio, uma imagem real de microscópio de uma amostra, né, de um tecido qualquer, de um ser vivo. Então a gente consegue visualizar todas as células, né, presentes ali naquele fragmento, naquela amostra. Então essas são as células, são estruturas pequenas que compõem todos os seres vivos. As células, elas não são todas iguais, elas têm formatos diferentes, né? Então são vários tipos de células com formatos diferentes, e esses formatos dependem da função que a célula vai executar no nosso corpo. Então nós temos as células musculares, que compõem os músculos, as células, nesse exemplo aqui, a célula grasa, que é a célula que armazena gordura, a célula óssea, que vai formar os ossos, a célula sanguínea, que é um tipo de célula presente no sangue, célula nervosa, os conhecidos
neurônios, né, que compõem o nosso sistema nervoso, a célula epitelial. Observem aqui, a célula epitelial parecem pequenos tijolinhos, um do lado da outra, tá vendo? Que formam a nossa pele. Célula imunitária, que é um tipo de célula presente no sistema imunológico que ajuda na proteção do nosso organismo contra substâncias e organismos prejudiciais, por exemplo, bactérias, vírus. E as células sexuais, que são aquelas conhecidas, né, como o espermatozoide, que é a célula sexual masculina, e o óvulo, que é a célula sexual feminina. As duas, quando se juntam, quando fecundam, vão originar um novo ser, um novo indivíduo. Nós vimos que no interior das células existem diversas estruturas complexas que realizam importantes funções necessárias para o funcionamento da célula e também para o nosso organismo como um todo. Se nós somos feitos de célula, logo nós precisamos que nossas células funcionem direitinho para que o nosso organismo como um todo também funcione direitinho. Existem algumas estruturas principais, né, presentes em todos os tipos celulares, e essas estruturas são membrana plasmática, que é uma fina camada, né, que reveste e delimita o exterior da célula, o citoplasma, que é uma substância gelatinosa que preenche o interior da célula, então as células são cheias de citoplasma, as organelas, que são estruturas que realizam as funções, né, que a célula precisa para poder funcionar direitinho. As organelas são comparadas a pequenos órgãos, né, inclusive por isso desse nome organelas. Então imagine o nosso organismo, nós temos vários órgãos, e se um desses órgãos ele não funciona bem, se ele tem algum problema, logo o nosso organismo como um todo também vai ter problema, também vai sofrer. Por isso, mesma coisa acontece nas células. Nós temos várias organelas. Se uma dessas organelas não funciona bem, logo a célula como um todo também não vai funcionar bem. E como nós somos constituídos por células, se um conjunto de células não funciona bem, logo o nosso organismo também não vai funcionar legal. O material genético é uma substância que armazena informações genéticas do organismo. Muita gente chama de DNA, né? O nosso DNA, o nosso material genético, e ele é localizado, é encontrado no interior de cada uma das células do nosso corpo. Então, é uma substância que traz informações genéticas do nosso organismo. Então, é no DNA, no nosso material genético, que estão as informações que determinam qual será a nossa cor de pele, a nossa cor de olho, o nosso tipo de cabelo, o formato do nosso nariz, o formato do nosso olho, a nossa altura, etc. Existem dois tipos de células, as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes, elas são mais simples porque possuem menos estruturas no seu interior, né? E o material genético fica disperso no citoplasma, não é um material genético organizado. Os únicos organismos que possuem célula desse tipo, célula procarionte, são as bactérias. Todo o restante possui o outro tipo celular, célula eucarionte, são as células eucariontes, né? As células eucariontes, elas são mais complexas, elas possuem mais estruturas no seu interior, e um diferencial das células eucariontes é o material genético. Diferentemente das células procariontes, ele não fica disperso no citoplasma, mas sim organizado e armazenado dentro de uma estrutura chamada núcleo. Então, as células eucariontes possuem núcleo que armazena e organiza o material genético. Vamos realizar agora a correção da atividade da semana 2 do PET 1. Número 1. Algumas misturas só podem ser separadas utilizando-se mais de um método de separação. Assinale a alternativa que apresenta, na ordem, os dois procedimentos mais viáveis para separar uma mistura formada por 3 substâncias, segundo o esquema abaixo. Então, essas 3 substâncias são água, sal e areia. Então, de acordo com os nossos conhecimentos, né, aqui nós temos o procedimento 1, que nós vamos selecionar dentre as opções já. Esse procedimento 1, esse método de separação de mistura representado aqui, vai separar a areia da água e do sal. E o segundo procedimento vai separar a água do sal. Então, qual seria esse procedimento? O correto, né, aqui de acordo com essas alternativas, seria o primeiro procedimento, a filtração, porque a filtração é capaz de separar a areia da água e do sal.
Nós vimos no exemplo, nos exemplos, né, durante a aula, a dissolução fracionada, que é misturar a água ali no sal, né, e depois apenas retirar o sal da areia. Mas como que a gente vai retirar essa água com sal da areia? Através da filtração. Então, o procedimento 1 aqui é a filtração. E o procedimento 2 é a destilação simples, que vai separar a água do sal. Eu vou falar para vocês como que é esse processo de destilação simples que nós não vimos nos exemplos durante as aulas. Destilação simples utiliza aqui um aparelho chamado destilador. Esse destilador consiste em uma chama, né, aqui sendo gerada por um aparelho de laboratório chamado bico de Bunsen. Essa chama vai aquecer a solução, que aqui no caso está a água e o sal, já que nós estamos vendo o exemplo de separação da água do sal, né? Então, nós temos uma solução com água e sal sendo aquecida. Quando eu aqueço a água, é sabido, nós sabemos que essa água ela vai passar para o estado de vapor, ela vai evaporar. Então, a água evaporando vai passar aqui, né? Vai subir aqui por esse local, vai passar aqui pelo condensador. Aqui nessa região aqui na parte de baixo há um resfriamento desse vapor, né? Então, através da água fria, tem uma água fria entrando aqui, ó, e saindo por aqui, fazendo com que esse vapor condense. O que é um vapor condensado? É um vapor que volta para o estado líquido. Então, a água em estado de vapor condensa, volta para o estado líquido. E essa água no estado líquido, agora destilada, né, já que esse aparelho chama destilador, então essa água ela vai voltar aqui para este recipiente destilada. E aqui nesse recipiente, nesse primeiro recipiente onde estava a solução de água e sal, vai sobrar apenas o sal. Então a água evapora e o sal fica. Então é uma forma de separar a água do sal. Esse é um método de separação de mistura homogênea. Nós conhecemos apenas alguns exemplos de separação de mistura heterogênea. Então, a destilação simples é um exemplo de separação de mistura homogênea. 2. Na indústria ou até mesmo na nossa casa, utilizamos diariamente diferentes métodos de separação de mistura. Complete a tabela abaixo relacionando corretamente a mistura com o seu respectivo método de separação adequado. Então, as misturas nós temos aqui água e óleo, água e café, pedras e feijão e componentes do petróleo. Então, para separar a água e óleo, um método, né, utilizado, que pode ser utilizado, é a decantação. Já que o óleo ele é menos denso, ou seja, ele é mais leve que a água, ele vai ficar boiando na água. Então, basta eu extrair ali a água ou extrair o óleo, né, que eu consigo separar as duas misturas, as duas substâncias, aliás. Água e café, através da filtração, eu consigo separar a água do café. É assim, inclusive, que se prepara, né, o café. Tem o café, o pó de café ali num filtro, eu jogo a água, apenas a água atravessa esse filtro e nesse processo, como eu coloco a água fervente vai extrair a substância daquele café em pó e aí então eu tenho ali a preparação da bebida café. Então, água e café, filtração. Pedras e feijão através da catação, né? Então, com a mão ali eu vou separando, vou catando as pedras, jogando fora e deixando apenas o feijão. Componentes do petróleo. Para eu separar componentes do petróleo, né? Para se separar componentes do petróleo, é utilizada uma forma de separação de mistura chamada de destilação fracionada, que eu vou mostrar para vocês logo a seguir. A destilação fracionada é um método utilizado para separar os componentes do petróleo. O petróleo, como vocês sabem, é uma substância que é extraída do interior, né, do nosso planeta, ali do subsolo. E essa substância ela é formada pela decomposição de seres vivos que está ali decompondo há milhões e milhões de anos e sofrendo a ação de altas temperaturas e alta pressão no interior da Terra, né, nas camadas mais profundas da superfície da Terra. Então, nós utilizamos essa substância chamada petróleo para produzir várias coisas para a nossa sociedade, como, por exemplo, combustíveis, né, gasolina, óleo diesel e outros combustíveis, plástico e muitos outros materiais utilizados feitos à base de petróleo. Então, existe um método chamado de destilação fracionada para poder separar os componentes presentes no petróleo. Nas usinas, né, de
de petróleo, existe uma torre de destilação e esse petróleo ele é aquecido numa fornalha em altíssimas temperaturas, aqui 400 graus Celsius, e conforme esse petróleo ele vai aquecendo, ele vai evaporando, ele vai liberando as substâncias. Existem várias substâncias ali presentes. Algumas substâncias evaporam numa determinada temperatura, outras evaporam em outra temperatura, né, mais alta ou mais baixa. Então, um exemplo. A 340 graus Celsius são eliminados resíduos presentes nesse petróleo. Quando a temperatura chega a 300 graus Celsius, quem vai evaporar aqui é uma substância utilizada para produzir os combustíveis, os óleos de combustível, né? Por exemplo, o diesel. A 280 graus Celsius, quando essa fornalha, essa torre, né, atinge 280 graus Celsius, a substância que vai evaporar é aquela utilizada para se produzir óleos lubrificantes. A 260 graus Celsius, a substância que vai evaporar e vai ser retirada é aquela utilizada para produzir diesel. A 180 graus Celsius, a substância que evapora e é retirada é utilizada para produzir querosene. 110 graus Celsius é uma substância utilizada para produzir nafta. 30 graus Celsius, a gasolina. 20 graus Celsius, o gás refinado. Então, conforme a temperatura vai aumentando, as determinadas substâncias que evaporam em determinada temperatura são retiradas, são separadas. Então, esse é um método de destilação fracionada. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para um vídeo bem legal que mostra, que explica bem direitinho esse método de destilação fracionada do petróleo para vocês entenderem melhor esse processo. 3. A figura ao lado revela os componentes da célula vegetal. Analise as afirmativas 1 e 2, relacionando-as respectivamente às estruturas celulares correspondentes. Então, existem, né, como nós vimos, todos os seres vivos são constituídos de células e existem algumas diferenças entre as células que constituem os animais e as células que constituem os vegetais, as plantas. A pergunta número 1 é o seguinte: qual é a organela capaz de captar a luz do sol e utilizá-la para a realização da fotossíntese? Então, no interior da célula vegetal, existem também as organelas, né, assim como as células animais, como nós vimos durante a aula. Só que a planta, né, os vegetais, eles realizam um método chamado de fotossíntese para produzir o seu alimento, para eles poderem continuar vivos e realizando as suas funções. Diferentemente dos animais, os animais eles não produzem fotossíntese, são seres heterótrofos que se alimentam de outras fontes, né? Se alimentam de outros seres vivos. E as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Esse próprio alimento é produzido através da fotossíntese, que é um processo que acontece no interior das células das plantas. E a pergunta número 1 é: qual é a organela capaz de realizar esse processo de fotossíntese? Então eu falo para vocês que é uma organela chamada cloroplasto. É no interior do cloroplasto em que vai acontecer a fotossíntese, né, que é a reação química entre a luz do sol, a água e o gás carbônico, que vai produzir a glicose, que é a substância do qual a planta vai produzir a energia. Então, é o alimento da planta, né, do qual ela vai produzir energia para continuar viva e realizando suas funções vitais. Número 2, ainda dentro da número 3, aqui nós temos uma segunda pergunta, né? Seria a letra B, vamos dizer assim. A anterior foi a letra A da 3 e essa vai ser a letra B. Qual é a estrutura que envolve a membrana celular e fornece suporte estrutural e proteção? Uma outra diferença entre a célula vegetal e a célula animal é que a célula vegetal ela possui uma estrutura extra que confere proteção e rigidez à célula. É uma estrutura exterior à membrana plasmática. Nós temos a membrana plasmática, que é aquela estrutura que reveste o exterior da célula, né? Reveste e protege. E a célula vegetal, além da membrana plasmática, ela vai ter uma outra estrutura chamada parede celular. Apenas as células das plantas e dos fungos e de algumas bactérias é que possuem parede celular. As células dos animais, como nós, seres humanos, por exemplo, não têm parede celular, apenas a membrana plasmática. Então, a alternativa correta aqui para essa questão seria a C, parede celular. Aí tem esse número 2, cloroplasto aqui, mas o correto, né, seria
apenas a parede celular. O cloroplasto, ele responde à questão anterior, né, que é a organela que é responsável por executar o processo de fotossíntese nas plantas. 4. Em relação à organização do núcleo, os seres podem ser procariontes ou eucariontes. Nós vimos, né, os dois tipos celulares. São exemplos de organismos procariontes. Então, quem são os organismos que têm a célula do tipo procarionte, a célula mais simples, com o material genético disperso no citoplasma? Somente as bactérias, né? Só as bactérias são procariontes. Todo o resto dos organismos, todos os outros seres vivos, são eucariontes. Então, correto aqui, letra D. Então, por hoje é só, pessoal. Nós estamos finalizando a semana 2, então mantenham as atividades de vocês em dia. Já já nós vamos começar a semana 3 com um novo conteúdo. Caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, é só mandar uma mensagem. Eu estou disponível lá nos grupos do WhatsApp, no Google Classroom, e estou sempre disponível para poder ajudá-los, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Abraços. Tchau, tchau.